Nesse vídeo nós vamos iniciar o estudo deste livro. Faz parte do meu show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo. Esse livro foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro e escrito pelo espírito de Ângelo Inácio. E ele nos traz como se deu o despertar de Cazuza no plano espiritual. Então vamos iniciar com a introdução. A vida é um show. Nasci e cresci em meio à música, à arte e à poesia. Desde cedo, vi que minha família estava envolvida com a música e o palco e fui crescendo em meio a sambas e canções. Aprendi desde muito cedo a conviver com gente famosa ou com aqueles que mais tarde ganhariam fama. Foi nesse clima de muita poesia que entrei para o colégio e experimentei o ensino castrador dos padres. Creio que foi a primeira forma que a vida utilizou para conter os excessos que eu já trazia na alma. Mas foi na adolescência que descobri como era saboroso viver de forma diferente das demais pessoas. Eu tinha um futuro brilhante pela frente e isso eu podia pressentir. Contudo, as facilidades que a vida social me proporcionaria abririam perspectivas novas e mesmo diferentes para mim. Deixei-me embriagar com tudo o que via ao meu redor e pouco a pouco me envolvi no mundo da música, do rock e das baladas. Eu nasci para o palco. Não sabia naquela época que já havia pisado noutros palcos em outros tempos. Era por isso que sempre me senti familiarizado com o microfone, com as luzes, com a plateia. Eu delirei, mas também levei multidões ao delírio. Neste frenesi de uma juventude fanática pelo sexo, pelas drogas e pelo rock, eu aprendi a amar as meninas e os meninos que passaram pela minha vida. Amei e amei até atingir o limite da loucura, da sensualidade, da liberdade total, como eu classificava aquele meu jeito desencanado e descompromissado. Aprendi a me ligar às pessoas de forma especial, cativando-as, conquistando-as, como outrora eu mesmo o fizera nos palcos da velha Europa, em outros corpos, em outras vidas. No auge da minha vida e da minha carreira, eu recebi o veredito da vida, HIV, AIDS. Desmoronava para mim, para minha mãe e, naturalmente, para os amigos mais íntimos, toda a minha insensatez. Caía por terra toda uma carreira brilhante, mas também mostrava-se inconsequente e inócua minha rebeldia. Senti o chão afundar sob meus pés e mesmo assim fui amparado pelas pessoas que aprendi a amar e que me amaram. O palco e as baladas noturnas pareciam desaparecer diante do veredito da vida. A AIDS, naquela época, era o grande e temido fantasma. Coisa de gay, dizia a maioria das pessoas. Não existia o chamado coquetel, e mesmo diante da recente descoberta, o AZT, a maldita epidemia não recuava. De nada adiantou ser rebelde, e de nada adiantaram as indas e vindas aos melhores médicos, as clínicas de outros países. De nada adiantaram o dinheiro e a fama. O veredito estava dado. Não me restava alternativa senão continuar o show da vida. Nem mesmo aqui, com o tempo, aprendendo a conviver com a dor e a certeza do fim, deixei-me entregar. O show deveria continuar. Se não fosse nos palcos da terra, seria entre as estrelas.
Apagaram-se as luzes, a plateia se retirou, eu me retirei, mas o show não parou. Acenderam-se as luzes das estrelas e uma nova oportunidade se abria diante do meu espírito. Eu me descobria filho de Deus, embora, muito tarde, como diriam alguns, depois da vida, eu me descobria vivo, ainda capaz de amar e dedilhar o instrumento sensível da minha alma de artista. Fui recebido não como aqueles que brilharam no mundo, mas entre aqueles que esperavam que eu continuasse a brilhar. Agora, não seria mais um artista, o meu rock não levaria mais a multidão ao frenesi e ao delírio. Eu tinha diante de mim um desafio, ser uma estrela. Não seria fácil, como pude descobrir logo, mas, como diria antes, em meio aos aplausos dos fãs e da multidão, dos amantes e das amantes, tudo isso faz parte do meu show. Assim, foi que um dia passei pelos portais da vida e abri os olhos para esse show constante. O mundo me ofuscou. O contato com as maravilhas do lar, as relações sociais, a música, o rock, a curtição total sem limites ou barreiras formavam o concerto para que eu desempenhasse meu papel no palco do mundo. O show da vida teve início e para mim não teria mais um fim. Fazem parte do meu show a alegria, a música, a dança e a poesia. Fazem parte do meu show a dor, a lágrima, o preconceito, o sexo, o HIV, a AIDS. Fazem parte do meu show a saudade, a separação e a desordem. Fazem parte do meu show a morte e o morrer, a vida e as angústias de viver, o morrer e o renascer. Tudo isso, toda essa composição musical pode ser transformada num samba, num rock, num blues ou num ritmo qualquer. Mas Deus permitiu que se juntassem os pedaços de gente que fui, os pedaços de mim e de você. E eu pudesse um dia experimentar a alegria e a dor e a delícia de ser eu mesmo. Todos os elementos somados, ou seja, você, nós, o mundo, o rock, a alegria e a dor, são para mim motivo de celebração da vida. Essa então é a introdução do livro Faz Parte do Meu Show. O tema da introdução é A Vida é um Show. E essa introdução é escrita pelo próprio artista, que nos traz alguns pontos muito interessantes para que a gente possa refletir. O texto já mostra um entendimento diferente de quando ele estava no plano físico, já que agora no plano espiritual a visão se amplia, o entendimento é outro. Então ele demonstra no texto alguns apontamentos que são oriundos de uma reflexão de quem já está mais maduro com relação à atual situação. E já tem um entendimento diferente de como foi a experiência no plano físico. Por exemplo, ele abre dizendo que ele nasceu numa família que já tinha contato com a música, com os palcos, com os artistas, então naturalmente ele que já tinha dentro dele essa veia artística, aquilo serviu apenas para amplificar, para trazer à tona. E assim ele foi crescendo. Aí tem um dado interessante. Ele vai para um colégio de padres. E ele mesmo diz o seguinte: creio que foi a primeira forma que a vida utilizou para conter os excessos que eu já trazia na alma. O que ele trazia dentro dele? Tendências e inclinações. Quando ele é colocado no colégio, ele diz aqui, forma que a vida utilizou. A gente pode falar Deus,
forma que Deus utilizou para conter os excessos. Para que ali, dentro do rigor, dentro do formato que aquele colégio apresentava, de alguma maneira causasse dentro dele uma melhoria com relação a esse ponto de excessos. Parece que não funcionou, porque ele sempre foi um artista exagerado, que estava sempre no limite, ele mesmo diz, nos limites, dentro de tudo que ele tinha vontade de fazer, né? Nas relações, na música, nos excessos. A própria música dele, né? Exagerado. Mas ele tinha a certeza de que ele estava no lugar certo, fazendo aquilo que ele deveria fazer, ou seja, arte. Já que ele trazia uma bagagem artística, porque ele mesmo diz: como outrora eu mesmo fizera nos palcos da velha Europa. Então ele era um espírito, veio da Europa para o Brasil, lá ele já teve uma vida artística e trouxe isso novamente dentro dele, dentro do seu plano reencarnatório, a possibilidade da arte, da música, fazer parte da sua experiência no plano físico. Como eu fizera nos palcos da velha Europa, em outros corpos, em outras vidas. Plural, plural. Outros corpos, outras vidas. Então ele não teve uma experiência como artista, ele teve várias, repetidas. Provavelmente terá outras. Isso é muito normal. Muitos cientistas repetem as suas profissões durante várias reencarnações. Às vezes não na mesma área, mas sendo cientista. Na biologia, na química, na física, e assim vai. Os grandes gênios que a gente tem no mundo, porque o mundo gosta de colocar, né? O gênio Einstein, o gênio Newton, e etc., Thomas Edison, Tesla, Nikola Tesla, etc., não são gênios. Eles apenas desenvolveram dentro de uma área, durante várias reencarnações, um caminho. E aí adquiriram um conhecimento. Isso acontece em várias áreas. Então não é que ele é gênio porque ele nasceu gênio, não. É uma conquista que veio se dando através de várias experiências. Mas ele diz, né? Amei até atingir o limite da loucura, da sensualidade, da liberdade total. Então adquire um traço de rebeldia, um traço de insensatez, vai no limite. Está sendo divertido? Claro que ele era divertido. Mas a partir do momento em que o ser humano se acha acima de tudo, podendo tudo, ele não dá ouvidos. E ele vai avançando e vai extrapolando os limites. A vida impõe limites. Chega um momento em que a vida diz: chega. Se quiser, Deus, chega. Chega. Daqui você não vai mais avançar. Aconteceu com ele, aconteceu com Freddie Mercury. Mesma coisa. Uma vida de excessos. Um artista de nível mundial, excesso atrás de excesso. Até que a doença o visitou. E assim como o Cazuza teve o mesmo fim, entre aspas, do corpo físico, através, né, do HIV, do vírus do HIV, da AIDS. Que naquele período recuado era um monstro, né, assustava, trazia medo. Como ele diz, alguns diziam, né, doença de gays, de homossexuais, etc., que não é uma realidade. É simplesmente um vírus que se alastra quando não há o devido cuidado. E ele vai desenvolvendo o seu texto. Vai desenvolvendo. Quantas vezes ele abusou e teve outra chance? Abusou e teve outra chance. Mas tem limite. E o limite dele chegou. E aí ele desencarna. E como ele diz aqui, não adianta o dinheiro que for,
país que for, buscou tratamentos alternativos, clínicas estrangeiras, buscou o que podia do bom e do melhor naquele momento para que ele pudesse se recuperar. Mas ele diz, o veredito estava dado. E quando o veredito dado, acabou. Acabou. Não tem mais possibilidade de retorno. Desmoronava para mim, para minha mãe e naturalmente para os amigos. Mais íntimos, toda a minha insensatez. Caía por terra toda uma carreira brilhante, mas também mostrava-se inconsequente, inócua a minha rebeldia. A rebeldia dele serviu para o quê? O que a rebeldia dele construiu? E ele está dizendo, inócua, vazia, sem sentido, sem construção. O que a rebeldia causa? O que a revolta causa? Ela constrói alguma coisa ou ela destrói? Senti o chão afundar sobre meus pés e mesmo assim fui amparado. Ele teve o amparo, ele teve o cuidado. E aqueles que não tinham amparo? Que adquiriram a doença, o vírus, e aí ficaram abandonados. Foram muitos, e a dor e o sofrimento desses. Ele ainda teve o amparo, principalmente da mãe, que o acompanhou sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente sabe disso. De nada adiantou ser rebelde, de nada adiantar as indas e vindas aos melhores médicos e clínicas, de nada adiantaram o dinheiro e a fama. Porque ele se revoltou com a doença. Por que comigo? Por que eu estou doente? Que Deus é esse? Rebeldia. Adianta? Não. Não adianta. E aí ele se retira do mundo, desencarna. Corpo físico morre, espírito não morre. Ele vai despertar aonde? No plano espiritual. Como? A gente vai saber. Por isso o estudo do livro. Esse livro é interessante porque ele vai demonstrar para a gente como se dá um processo de um nome famoso, que teve tudo o que quis, ou seja, a vida abriu as portas e o tapete vermelho se abriu para ele. Ao contrário de muitos de nós, mas que desencarna, a morte nivela todo mundo. Que nunca cultivou a espiritualidade, a religiosidade, nunca introspectou dentro dele os preceitos cristãos. Jesus era um algo distante na vida dele, sempre pautado pela materialidade, pelos sentidos exacerbados, pelos vícios exagerados, e desencarna. Como se deu o procedimento, o processo ao despertar? O que aconteceu? O que ele pensou? Com quem ele lidou? Quem veio ao resgate dele? Ele foi resgatado. Por quem? E os outros artistas que desencarnam? O que acontece? A gente tem muita informação nesse livro, por isso o estudo dele. Vamos vídeo a vídeo, entendendo o que se passou em uma realidade espiritual que a gente não enxerga, que a gente não ouve, que não faz parte da realidade do plano físico, mas que está aqui, nos mostrando, trazendo uma história real, para que a gente possa refletir, conhecer, aprender, estudar e trazer para nossas vidas o entendimento de que esse caminho não é um caminho bom. Esse caminho já é um caminho que eu posso trilhar. Na sequência, continuamos o estudo deste livro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.